Fala, seus desenhistas. Eu sou o Janailson Dias. Thiago Costa. E a gente está aqui no canal Estúdio Zero, no curso Desenhando do Zero. E hoje a gente vai fazer um encontro, né, eu e o Thiago, para discutir sobre as aulas anteriores, sobre o que foi já visto até esse momento, nesse módulo. E a gente está com o módulo de criação de personagem. E no criação de personagem a gente já pegou bastante coisinha aqui, ó. A gente está com a lista, a gente vai só recapitular para a gente estar discutindo sobre isso. A gente vai estar falando um pouquinho sobre essa parte de dobras e tecidos, né? E tipos de roupas diferentes, né? A gente tem dobra de tecido, roupas de tecido, referências, ideia, copiar ou criar um personagem. A gente vai falou sobre o desenvolvimento do perfil do personagem, desenhando o personagem criado, monstro, robôs e android. Então a gente vai estar falando um pouquinho primeiro sobre roupas e tecidos, que na minha opinião é uma das coisas mais complicadas para mim, é a criação de roupa. Criação de roupa, principalmente quando você cria um personagem que tem tipo muita roupa. Vamos supor, um personagem oriental tem aquele kimono, né? Que é de seda, como funciona a dobra da seda, entendeu? Isso pra mim sempre tive muita dificuldade nessa questão de criação da roupa em si, da dobra de acordo com o movimento do corpo. Até porque cada tecido ele tem uma certa elasticidade, né? Ele tem um certo tipo de peso diferente entre um e outro, então até tem uns que não dobra tanto, né? Questão mesmo do couro é diferente, né? Uma jaqueta de couro para um tecido de seda, né? Fora que existe muita diferença, né? Tem aquelas roupas de algodão que são bem mais leves, bem mais flexíveis, né? De você colocar, tipo, por exemplo, um cara com armadura que tem aquela roupa de malha lá de metal, já tipo, é totalmente outro material, entendeu? Então para você desenhar roupa, você tem que entender principalmente do tecido, como que o tecido age no corpo, entendeu? Então sempre é bom ter bastante referência para você ver isso também, né? Vamos supor uma calça jeans para uma calça que... Como que chama então essa calça que eu tô aqui? Não sei também. Jeans? Não, essa aqui não é jeans, não. É tipo um coquetel, alguma coisa assim. Que a dobra é totalmente diferente. Entendeu? Até a textura, a cor é totalmente diferente. E muda de acordo com o que você tá fazendo com o personagem. Acho que uma dica que eu diria é ao invés de... Geralmente as pessoas pegam um desenho e tentam decorar traços, né? Esse traço aqui, não sei quantos milímetros, vem aqui os tracinhos de detalhes e tudo do tecido. Tentar entender, né? Tentar entender como é que funciona essa parte da dobra, né? E principalmente a parte da volumetria do corpo, que a dobra do tecido vai acompanhar essa parte do volume, né? Aqueles vestidos do século XIX, sabe? Aqueles vestidos tipo de gala que vem... Tipo, aquele tondinho cheio de dobra, cheio de tecido. Tipo, vai desenhar um vestido de noiva, entendeu? É tipo, pra mim é ainda uma coisa muito complexa, que eu ainda tenho que me aprofundar mais nesse assunto, estudar um pouco mais sobre isso. Mas o Thiago domina bem melhor essa aula, essa matéria, e foi ele que fez, né? Eu acho que um pouquinho de todos nós temos que sempre estar continuando estudando. No caso, estudar um pouco sobre essa parte de moda, né? Quais são as tendências da moda. Também tem as questões mesmo, se você for trabalhar com algum tipo de design de personagem para uma determinada época, não é só, eu sei desenhar paletós, ternos, aí você vai colocar lá no século medieval, que não faz sentido. Você tem que pesquisar a época, qual era a tendência da moda da época. Tipo esse chapéuzinho que o Thiago tá usando aí, tipo, Peaky Blinders totalmente, né? Tipo, século que? Tipo, o pessoal 19 também, né? O pessoal usa o chapéuzinho, aquele, como chama? Aquele elásticozinho que o pessoal usava, eu esqueci o nome daquilo, cara. Eu também esqueci o nome. Deu um branco aí, quem lembrar, coloca nos comentários, que eu esqueci totalmente o nome desse elásticozinho que o pessoal usa pra segurar. Suspensório, lembrei. Suspensório. Entendeu? Então, tipo assim, tem que ter um estudo exatamente do que você quer mostrar no seu personagem, qual época. Por isso que é bastante importante você criar o perfil do personagem, que vai já para um outro tema que a gente também já falou. Só você criar o personagem e estudar o personagem, né? A gente entra aqui na questão de referências e ideia. Então, se você está criando todo um contexto do seu personagem, tipo século, se ele
que ele faz, o que ele trabalha, tudo isso vai indicar todo o perfil do seu personagem, todas as características dele. Então, vamos supor, é um ex-fuzileiro, entendeu? Na época de tipo 2300, tá ligado? Tipo, 2300 anos. Aí uma outra coisa que agrega muito nessa parte do desenvolvimento do personagem é o perfil psicológico dele, né? Por exemplo, se for uma madame, né? Uma mulher que nasceu numa família rica e tudo, então ela tem uma certa pose diferente, ela tem um jeito diferente de andar, a coluna é mais reta e tudo, ela tem um São jeito traços mais delicados, né? Tipo, maquiagem. Sim, é um jeito de olhar diferente, um jeito delicado de olhar, né? Um ar de superioridade, né? Tu tem que trazer isso pro seu personagem, você tá criando um contexto, né? Então, quando você está criando seu perfil, você vai colocar exatamente isso. Idade, cor, local, entendeu? Tipo, tem muita diferença entre uma pessoa asiática e um inglês. Ou um cara que mora no Alasca, que usa toda aquela roupa de frio, sabe? Então, tipo assim, localização é importante, entendeu? Um cara da Índia. Então, tipo assim, são muitas culturas, muitas coisas que a gente tem que ter uma referência, tem que buscar uma referência pra gente conseguir criar o tal personagem. Até porque muda bastante coisa em relação à parte dos traços, né? Que a gente já tinha visto anteriormente. Muda também a questão da etnia das roupas, né? A origem, a proporção, né? das roupas. Da altura do personagem em si, né? A maneira como o personagem ele se porta já fala muito sobre ele. Sim, né? Com certeza. Se tiver um personagem, por exemplo, ele tava falando sobre um fuzileiro, geralmente depois que o cara vai pra guerra, ele volta uma outra pessoa. Então, o tipo do olhar é diferente. Um olhar meio que olhando pra trás, né? Meio cabisbaixo, né? Meio sem brilho às vezes. Exatamente. Aí você pode, tipo, brincar nessa história de viajar. Você tem toda aquela liberdade de criar seu personagem, entendeu? De dar uma história pra ele. E isso é uma parte bem legal. Mas aí, Thiago, eu te pergunto, o que é mais legal? Copiar ou criar um personagem? Eu acho que essa parte de ser legal... eu acho que quando você conclui um projeto, você já fica muito feliz com isso, né? Seja ele uma cópia ou seja ele criado. Mas eu acho que a parte da criação dá uma satisfação de você completou todas as etapas, né? Não que copiando também faça isso. Agora o que eu indico que geralmente, se a pessoa está começando e tudo, ele começa a criar ou a copiar os personagens, para ele, primeiro, ele alimentar a biblioteca dele mental, entender como aquilo funciona em linhas, para depois ele começar a criar. Porque às vezes ele ainda está no início, nunca criou um personagem e tem a dificuldade de criar, não quer partir para essa parte da cópia, né? E vai demorar mais tempo ainda para desenvolver um personagem. Por quê? Porque tem todo um desenvolvimento da parte de traço e tudo, né? A estilização para cada tamanho, né? Eu acho que é aquela questão, né? Como você vai criar uma coisa que você não sabe como que funciona, né? Então, por exemplo, vou desenhar uma nave espacial. Como que eu vou desenhar uma nave espacial se eu nunca vi uma nave espacial? Então eu acho que o intuito da gente, quando a gente copia uma ilustração, quando a gente pega um desenho de referência para fazer uma cópia, eu acho que a ideia é principalmente treinar para a gente alcançar tal nível. Então, por exemplo, quando eu vou pegar pego um desenho que eu acho muito, muito top, muito bonito, eu falo, esse traço é muito lindo e tal, eu copio para tentar absorver aquilo que eu acho interessante, que eu quero pegar para mim. Entendeu? Mas como forma de treino, não como tipo objetivo, sacou? Sim. Tipo, eu vou treinar isso porque eu quero ter essa noção de como faz isso. Entendeu? Então, antes de eu criar qualquer coisa, a primeira coisa eu vou copiar. Vamos supor, é muito difícil a gente desenhar qualquer personagem de cabeça. Você conseguiria desenhar o Eric lá do Fullmetal Alchemist de cabeça? Não. Lógico que os traços principais você vai lembrar, cabelo, braço, esse tipo de coisa. Só que já fica na dúvida, qual o braço é mecânico, qual que não é dele, entendeu?
Então, tipo assim, quando você tem uma referência e, tipo, você tá copiando, é exatamente pra você treinar isso, entendeu? E assim, essa parte da referência vai seguir a gente pra toda a nossa vida artística, né? Porque não tem como você ter toda essa absorção, né, de toda a informação. A não ser o Kim Jong-un, né? O bicho é monstro. Aí ele já partiu para outro nível, né? Ele tem uma memória fotográfica absurda, né? Vamos colocar aqui embaixo aqui também. Não, eu coloco as imagens aqui agora aqui, mostrando dele, que o bicho manda muito bem. Tá, a gente vamos para outra parte aqui. Eu acho que a gente já vai debatendo, né? Vocês podem colocar também os comentários aí, qualquer dúvida, a gente vai respondendo. Desenvolvimento do perfil do personagem a gente já abordou bastante, né? Desenhando um personagem criado é exatamente isso. Você tem que ter primeiro o seu perfil do personagem para entender exatamente o que o seu personagem faz, vai ficar mais fácil a criação dele, entendeu? Para você criar todo um conceito sobre ele, entendeu? Então, tipo assim, uma vez eu fui desenhar um personagem que era um indiano com black power, com roupa do exército e, tipo, tinha uma espada gigante. Era, tipo, mais ou menos esse o perfil do personagem, em torno de seus 40 anos, entendeu? Então, tipo assim, eu fiz ele lá bombadão, roupa do exército, um braço tipo com um braceletezão grandão e espada gigante, blackzão, aquele símbolo que eles usam na testa, um pontinho vermelho, com as orelhonas grandona, tá ligado? Igual do jogo lá do Street Fighter, entendeu? Aí tipo, pô, tu tá desenvolvendo um personagem, entendeu? Você pega vários elementos e tá criando um, entendeu? Pois e é bem interessante essa parte da criação, como você fez, a partir dos personagens. Tá, desenvolvimento do perfil do personagem, monstros, robôs e androides. Tá, entrando agora nessa parte da questão de você desenhar monstros, robôs, android, são elementos um pouco mais complexos, né? Tipo, ele já foge... principalmente monstro, ele já foge praticamente do belo, mas pode existir monstros fofinhos, pode existir vários tipos de monstro. O que você define como monstro que é o complicado. Vamos supor, um alienígena, para algumas pessoas é um monstro, um fantasma é um monstro. Então, tipo assim, quando você fala monstro é uma coisa muito ampla, entendeu? Mas, tipo, é uma coisa que às vezes vai ser desproporcional ou mistura de alguma outra coisa, entendeu? Então, tipo, a gente tem toda uma biblioteca de fantasia que lá dentro tem vários tipos de monstros integrados. Sim. Entendeu? Mas vamos pegar um mais fofinho, tipo, Monstros S.A. Entendeu? Monstros S.A. é tipo praticamente um urso com fofinho, com os dentes grandes, afiado, gigante. Entendeu? Tipo, é um monstro, entendeu? Só que, tipo assim, a gente representa de uma forma mais fofa ou de uma forma mais assustadora. Isso daí é a liberdade artística que a gente tem. Entendeu? Sim. Mas, tipo assim, qualquer desenho que eu fizer, tipo, que é diferente dessa linha do como que a gente chama, do normal, né? Pra gente já é considerado diferente, já é considerado um monstro. Sim. Entendeu? E pegar bastante animais e dar uma modificada neles, misturar, colocar, misturar um animal com outro, né? Um animal com pessoas e aí vai. Tá, mas aí eu pergunto pra você, qual a diferença entre robô e android? Robô e android, né? A gente não tá falando do android celular não, tá? A gente tá falando de android mesmo. Eu acho que o robô é uma coisa mais mecânica, né? O android uma imitação maior do corpo humano, né? Sim, é uma figura mais humanoide, né? Tipo... de expressão, de sentimento, de também estrutura também, né? Você pode simplesmente, às vezes, pegar um robô, quer dizer, tipo, um androide que, tipo, toda a fisionomia dele é humana, mas só o braço dele que é diferente, entendeu? Isso é considerado androide. Por exemplo, tinha aquela animação do Zeta, entendeu? Não sei se você lembra. Toda vez dá uma procurada aí do Zeta, que ele era um robô. Ele tinha uma figura humanoide, mas ele era um robô mesmo, porque ele não tinha nenhuma parte humana. Então pra mim é isso. O robô é totalmente mecânico. Android pra mim é quando tem algumas partes humanas, tipo Robocop. Robocop pra mim ele é um android. Porque ele, querendo ou não,
tem o cérebro, tem uma partes humanas, entendeu? E o robô é quando é 100% mecânico, 100% robô mesmo, entendeu? Não tem nada humano. Tem também do clássico do Dragon Ball, né? Os Android 17, 18. Boa. Que eram... representa melhor. Vocês acham que eram pessoas, mas aí por dentro eles eram... totalmente mecânicos. Entendeu? Mas aí agora tu fugiu um pouquinho do que eu acabei de falar. Se eles eram totalmente mecânicos por dentro, mas ele parecia humano, então é considerado Android. Entendeu? Zero Android mesmo. Se geralmente não aparece totalmente humano, então é um robô. Então, por exemplo, vamos supor, Transformers, totalmente robô. Correto? Tá. Você acabou de falar de referência de Android, 17, 18 e 19 do Dragon Ball. Uma ótima referência de Android. Entendeu? Cyborg é uma ótima referência de Android. Porque ele tem as suas partes robóticas, mas ele é humano. E eu acho que pra mim o que é mais difícil de desenhar nisso é principalmente a questão do robô, que tem a sua tridimensionalidade, né? Tem toda a questão de toda a parte dele ter mais de uma dimensão, então ele está totalmente em perspectiva, né? Quando a gente está desenhando robôs. E quando a gente está desenhando Android, é principalmente na parte dos mecanismos, se vai ter cabo, se vai ter fio, o que vai estar exposto, saca? Então, pra mim, isso é uma das partes mais complicadas quando você vai criar, precisa de alguma referência, tipo pensando, vai ter os cabos aqui, esse aqui vai conectar com isso, tipo pensar mais ou menos o que eu vou fazer. Entendeu? Vamos supor, o cara tem um braço totalmente mecânico, né? E como funcionaria esse braço mecânico, sacou? Vamos supor, tem um jogo aí que o personagem tem um braço mecânico e ele vai, tipo, o braço dele solta, vira uma corda e ele vai escalando. Entendeu? Tipo, como funcionaria isso? Entendeu? Onde que essa corda estaria guardada? Eu sei que muitas coisas às vezes não precisa ter lógica, né? Tipo, não tem que ser totalmente explicadinho no desenho. Mas quanto mais você sabe de como que funciona o negócio, você já cria todo um concept disso. Entendeu? Então, por exemplo, pra ter a corda, ele vai ter tipo o negócio atrás, vai ter a corda, toda a parte do mecanismo, né? E aí, quando você pensa nisso, aí você tá criando totalmente um conceito, um mecanismo que funcionaria na vida real se fosse criado, entendeu? Então, isso daí pra mim é concept já, quando você consegue se aprofundar nisso e pensar de como que as coisas funcionam, isso é concept art. Até mesmo, por exemplo, tem o próprio Robocop mesmo. Ele tem a parte da arma dele que é guardada na lateral da perna. Então a perna dele meio que abre para a lateral, tira a arma, ele já tira e... É um conceito já criado de como seria isso, de onde que ele tiraria a arma. Entendeu? Eu acho isso aí muito interessante. É igual cenas de altas vezes, tipo, sai um negocinho do dedo que conecta no computador e tal, sai do pulso que conecta. Então, tipo assim, são coisas que tipo, você tá criando um conceito e criando uma ideia sobre isso. Entendeu? Principalmente para a questão de desenhar, você tem alguma dúvida em relação a robô, Android, alguma coisa assim? Não. Pra você, para o Thiago é tudo muito mais tranquilo. Thiago... Eu já tenho umas experiências aí, acabei trabalhando aí com um jogo, né? Em relação a essa parte, né? Que era até daquele nosso amigo, o Kenson. Sim. Agora eu só não lembro o nome do jogo. Mas aí... Se lembrar, você coloca aqui, gente. Lembrando, eu coloco aqui o nome do jogo. Mas aí, no caso, eu trabalhei com a parte de concept do jogo, toda a parte do mecanismo. E assim, iniciando, falando um pouquinho sobre as falhas, as partes que até é um pouco difícil de falar, né? Que geralmente as pessoas não falam. Geralmente a gente fala só das coisas que dá certo, né? Mas um dos grandes problemas que eu tive na parte de criar o conceito é que, pra mim, antes, o robô tinha que funcionar. Então eu estudei física, estudei a parte do mecanismo profundo, de cada mecanismozinho, parafuso, não sei o que, como é que seria a parte de injeção da máquina e tudo, qual tipo de gás eu poderia usar para fazer ele funcionar. Então não é necessário muito, né? É aquilo que eu falei, né? Quando você se aprofunda demais, você está criando já um concept. Às vezes você não precisa se aprofundar tanto, entendeu? Pra sua ilustração ficar boa, entendeu? Lógico que tem todo um intuito, né? Tudo vai interferir, mas aí, como que eu tô falando, já é uma coisa você fazer uma ilustração, outra coisa é você criar um concept de como que as coisas funcionam, entendeu? Então, por exemplo, pro filme, vamos supor, o filme Avatar,
pô, aquele exoesqueleto, aquele helicóptero, aquela questão tudinho que eles utilizaram, tipo, tem um concept por trás já com definições específicas para aquilo, entendeu? Então, tipo assim, Sim. Pode funcionar? Pode. Então, mas às vezes também pode não funcionar, entendeu? Tipo assim, se eu parar pra pensar, a primeira coisa que seria a complicação é como que aquilo ali seria movido, energia. O Homem de Ferro, por exemplo, tem aquela desculpa que eles usou no quadrinho do reator Arc, entendeu? Então tem, tipo assim, um conceito de como sustenta a energia daquilo, entendeu? Como você cria um robô se você não sabe como que ele vai ser sustentado a energia daquilo, entendeu? Então... aí o foco no caso seria principalmente a parte de movimentação, né? Se eu tenho uma parte da articulação da mão, né? Se ele vai descer ou subir, braço, antebraço, né? Às vezes o cara quer botar uma armadura, uma parte de ferro assim, aí acaba que ele não vai conseguir dobrar. Então a gente tem que ficar ligado com essa parte da articulação, se ele vai continuar, né? Que foi até um dos problemas de concept que eu tive, que eu não me liguei, não me atentei para essa parte da articulação. Então é importante que a gente tenha essa visão de não botar limitações em algumas partes. No meu caso, alguns personagens que eu fiz, que tinha armadura e era robô, os metais dele era dobrável porque as dobras saíam tudo errado e o limite de braço, esse tipo de coisa saiu um pouquinho errado, entendeu? Mas é isso que a gente tem que prestar atenção na tipo assim, pô, tem dobra. Pense na articulação. Articulações são importantes para se movimentar, senão o personagem não se movimenta. Sim. Aí a parte da movimentação e a parte do limite, né? O meu braço ele vem até aqui, ele não dobra mais que isso para baixo, né? Então, eu acho que é isso, entendeu? Qualquer dúvida, pessoal, pode colocar nos comentários. Peço que vocês curtam, compartilhem, comentem aqui qualquer dúvida que a gente pode estar respondendo, tá? Thiago, tem mais alguma coisa? Não, só passar pro próximo módulo. Então a gente se vê na próxima videoaula aí. E mais uma vez peço que vocês curtam, compartilhem, comentem no canal, se inscreva e ative o sininho, tá? E é isso, pessoal. Foi.